a subestimar a palavra do Senhor. E não só obedecer nossos pais. A obediência dos nossos pais, disse, é o primeiro mandamento com mais promessas. Glória a Jesus. Vamos ouvir aqui o que, que diz a palavra. Diz, refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Significa, também para ter mais uma vida longa, você precisa de refrear a sua língua. Esta nossa língua, ela precisa de ser controlada. Glória a Jesus. Não podem sair palavras obscenas. Glória a Jesus. Não podem sair palavras estranhas Amém. na nossa boca. Não podem sair palavras indecentes na nossa boca. Glória. Mas somente devem sair palavras excelentes, palavras decentes na nossa boca. Glória a Jesus. Se mais você desobedece, se você desobedece, se você insulta, se você ofende, se você tira palavras obscenas dentro da sua boca, você não terá vida longa. Amém? Amém. Você não terá vida longa. Disse, quem deseja ter vida longa e próspera, refreie sua língua. Glória a Jesus. Aqui dá para ver que o que faz com que as pessoas também sejam destruídas é por conta das suas atitudes. Amém. Não controlam a sua língua. Não controlam suas palavras. Então, por conta desse descontrole, acabam provocando a ira de Deus. Glória. Nossas palavras, quando nós não controlamos as palavras que saem da nossa boca, de certa forma, podemos provocar a ira do Senhor. Amém? Amém. A mesma boca amaldiçoa, a mesma boca abençoa. Mas, meus amados, Deus não quer que essas duas coisas saiam simultaneamente dentro da vossa boca. Amém? Amém. Maldição e bênção não podem sair na mesma boca. Aleluia. Amém. É preciso priorizar uma coisa, que deve ser a bênção somente. As nossas palavras não podem ser palavras que abatem aos outros, que rebaixam a vida dos outros. Mas devem ser palavras que alavancam a vida dos outros. Devem ser palavras que levantam aos outros. Glória. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E por outro lado, o Senhor disse, evite de dizer mentiras. Mentira também faz com que a ira de Deus caia sobre a nossa vida. A Glória. mentira deve ser evitada. A mentira não é para um crente. Glória a Jesus. Por quê? Quando nós mentimos, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos do diabo. Glória. Aleluia! Amém. Nos tornamos filhos do diabo. Porque a Bíblia está dando referência que o diabo, ele é o pai da mentira. Amém. O diabo, ele é o mentiroso. É o pai da mentira. E de certa forma, quando você passa a sua vida inteira mentindo, proferindo mentiras, o seu pai passa a ser diabo. Ali que seu pai era Deus, Deus deixa de ser seu pai e o diabo torna-se seu pai. Glória a Porque você Jesus. escolheu viver na mentira. Porque escolheu a sua vida inteira proferir palavras obscenas, palavras mentirosas. Então, meus amados, a mentira deve ser evitada. Glória a A Jesus. mentira não pode sair da boca do crente. Amém. O crente não pode agir desta forma. Proferir palavras obscenas, mentirosas. Por quê? Quando nós mentimos para Deus ou para nossos irmãos, corremos risco de sermos destruídos. Glória a Jesus. A palavra no livro de Jeremias diz que existia um homem que se fazia de ser profeta. O nome dele era Ananias. Ele havia profetizado uma mentira. Havia Misericórdia. enganado ao povo de Deus.
havia prometido a paz, havia falado, havia profetizado uma coisa que Deus não havia revelado. Jeremias estava ali. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Mas por conta daquela atitude, Deus não se alegrou, não se agradou com ele. Amém. Aleluia. Amém. O Ananias que havia profetizado mentira no livro de Jeremias, Deus não se agradou. Deus, aquela atitude ele achou anormal. Não foi normal para ele, foi anormal. Amém. E eu não sei o que, é que se passa com os homens chamados Ananias. Temos também o Ananias que está lá no livro de Atos. O mesmo, com o mesmo nome era também um Ananias. A Bíblia diz que também ele havia mentido. Aleluia. Amém. Ele mentiu para os apóstolos. Mas qual foi o resultado? A palavra diz que Ananias e sua esposa morreram. Glória a Então, Jesus. aquele Ananias que nós encontramos no livro de Atos, aquilo que ele fez era uma mentira. Havia enganado aos apóstolos, havia enganado a Deus, havia mentido para Deus. Então, de certa forma, aquela atitude, Deus também não se alegrou, não se agradou. E a sua finalidade foi a morte. Glória. Isso revela que aquilo que Ananias havia feito era o pecado. E o pecado, quando nós geramos o pecado, o seu resultado é a morte. Amém. Glória a Jesus. Ananias, ele cometeu o pecado e a sua finalidade foi a morte. Porque todo aquele que vive no pecado, se não se arrepender, se não voltar para Deus, a sua finalidade é a morte. A palavra diz, o salário do pecado é a morte. Glória a De certa Jesus. forma, o Ananias, o seu salário foi a morte. Amém. Por causa dele mentir para Deus, ele acabou morrendo. Amém. Ele e sua esposa. Amém? Amém. Então, aqui dá para notar que Ananias, por conta de ele pecar contra Deus, a sua vida não foi mais além. Ele não teve uma vida longa. Não teve uma vida longa. Glória. Desobedeceu o mandamento do Senhor. Desobedeceu a palavra do Senhor. Ele não teve uma vida longa.